Olá, sejam todos bem-vindos nessa nossa primeira aula do curso de formação de assistente técnico para as perícias judiciais do trabalho. Nesse primeiro vídeo eu vou te mostrar os principais conceitos sobre essa figura do assistente técnico. O que ele faz, quais são seus limites, como que você é contratado, quem contrata, enfim, todas as informações iniciais para você saber quem é que pode ser o assistente técnico nas perícias judiciais do trabalho. Aí depois nós vamos entrar nos principais detalhes nas atividades do assistente técnico. Isso veremos nas próximas aulas, ok? Vamos lá. Vamos então começar a estudar. E as perguntas são as seguintes: o que é o assistente técnico nas perícias judiciais do trabalho? Quem pode ser o assistente técnico? Quem contrata o assistente técnico? Quais as atividades do assistente técnico? Quais os conhecimentos obrigatórios para ser um assistente técnico e quanto ganha um assistente técnico? Vamos ver uma a uma dessas perguntas. O que é o assistente técnico nas perícias judiciais do trabalho? O assistente técnico ele vai atuar sendo um auxiliar dos advogados lá na condução da perícia judicial. Quando eu digo dos advogados, é porque tanto o advogado da empresa quanto o advogado do empregado podem contratar, podem chamar, podem nomear um assistente técnico. O assistente técnico pode ser qualquer pessoa de confiança da parte contratante e do advogado, tanto pelo lado da empresa quanto pelo lado do empregado. Quando eu digo que o assistente técnico pode ser qualquer pessoa de confiança dos advogados, eu também tenho que informar que o assistente técnico deve conhecer do assunto que está sendo discutido entre as partes. Deve ser um profissional que, se a discussão é sobre ruído, sobre calor, sobre frio, sobre insalubridade, então, obviamente que deve ser um profissional na área de segurança ou medicina do trabalho e que entenda daquele assunto pelo qual as partes estão discutindo lá na ação trabalhista. Muito bem, então, entendendo que o assistente técnico deve ser um profissional que conheça do assunto que está sendo discutido entre as partes, esse assistente técnico pode ser um profissional ou um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico em segurança do trabalho ou um tecnólogo em segurança do trabalho. Qualquer um desses profissionais podem ser nomeados como assistente técnico. Obviamente, então, que deve ser um profissional da área de saúde, segurança e medicina do trabalho, que entenda daquele assunto lá, que conheça de higiene ocupacional, porque, como veremos nas aulas seguintes, a necessidade desse conhecimento de higiene ocupacional é fundamental para a atividade do assistente técnico. E quem pode ser o assistente técnico? Quais profissionais podem atuar como assistente técnico na perícia judicial do trabalho? Então, o assistente técnico pode ser um profissional engenheiro de segurança do trabalho, pode ser um técnico em segurança do trabalho ou um tecnólogo em segurança do trabalho. Também o médico do trabalho pode ser um assistente técnico e o enfermeiro do trabalho. Agora, interessante você observar aqui que o fonoaudiólogo também pode ser um assistente técnico. E o fisioterapeuta, você deve estar se perguntando, pode ser um assistente técnico ou um ergonomista? Veja bem, quando nós tratamos de questões envolvendo insalubridade, seja por exposição ao ruído, calor ou agentes químicos, nós estamos tratando aqui daqueles anexos da NR15.
Então, não tem ninguém que pode ser melhor assistente técnico do que um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho ou um tecnólogo de segurança do trabalho, porque são os profissionais de engenharia e técnicos da área de segurança do trabalho que devem conhecer esses assuntos lá dos anexos da NR15. O médico do trabalho, eu tenho algumas considerações. Considerando então a parte da medicina, o médico pode atuar nas questões envolvendo doenças do trabalho, envolvendo o anexo 14 da NR15 dos riscos biológicos, principalmente no caso quando nós temos ações de indenização por doença do trabalho, o médico é mais importante como assistente técnico. Da mesma forma, o enfermeiro do trabalho. E o fonoaudiólogo, ele é importante ser o assistente técnico quando nós temos as ações de indenização por perda de audição, por surdez. Aí o fonoaudiólogo vai atuar também. Realização e análise da audiometria. O médico, ele faz o diagnóstico da perda da audição através do documento da audiometria emitido pelo fonoaudiólogo. O fisioterapeuta e o ergonomista são importantes na atuação como assistente técnico lá na perícia judicial quando envolve ações de indenização por doenças ósseos-musculares resultantes do trabalho. Então, todos esses profissionais podem atuar como assistente técnico dependendo do que é que está sendo discutido entre empregado e empresa lá na ação trabalhista. E quem contrata o assistente técnico? As partes do processo trabalhista é quem contrata o assistente técnico através dos seus advogados. O reclamante é o empregado. De agora em diante se acostume com esse termo, reclamante é o empregado na ação trabalhista. E a reclamada é a empresa na mesma ação trabalhista. Então, os advogados do empregado reclamante e da empresa reclamada, eles nomeiam, eles indicam, contratam os seus respectivos assistentes técnicos. A empresa reclamada, por sua vez, ela pode indicar para assistente técnico um empregado seu, um engenheiro de segurança do trabalho, ou um médico do trabalho, ou técnico em segurança do trabalho. Então, muitos técnicos me perguntam, eu posso ser assistente técnico da empresa em que eu sou o empregado? Pode, evidentemente que pode, porque a exigência do assistente técnico, a exigência técnica, vamos dizer assim, é o conhecimento daquilo que está sendo discutido entre as partes, né? E que o assistente técnico seja de confiança das partes, reclamante ou da reclamada. E quais são as atividades desenvolvidas pelos assistentes técnicos? Aqui nós temos a parte mais importante dessa primeira aula, que é você entender das atividades e aí perceber a importância da empresa ou do empregado indicar o seu respectivo assistente técnico. E a primeira atividade é o assistente técnico auxiliar os advogados. E é isso mesmo, auxiliar os advogados. O advogado, a princípio, ele praticamente não entende nada dos assuntos relacionados à saúde e segurança no trabalho. Então, o advogado da empresa, para elaborar a defesa, que nós chamamos de contestação lá na ação trabalhista, ele entende quando vai fazer a defesa, quando trata de hora extra, de férias, 13º, fundo de garantia, mas quando ele tem que fazer a defesa de ação envolvendo insalubridade, ele fica bem perdido e, via de regra, muitas vezes comete erros grosseiros.
Daí a importância do assistente técnico que conhece do assunto de insalubridade, lá dos anexos da NR15, ele auxiliar o advogado da empresa a elaborar a sua defesa. Da mesma forma, o assistente técnico do empregado pode auxiliar o advogado do empregado quando ele faz a peça inicial, elabora o que nós chamamos de petição inicial, que é o texto da reclamatória trabalhista. A gente vai ver isso com mais detalhes numa próxima aula. Então, o advogado do empregado, normalmente, ele ouve do empregado a reclamação de que trabalhava exposto a agentes insalubres, que tem o direito ao adicional, mas muitas vezes o advogado ele não capta tecnicamente aquelas informações do empregado. Muitas vezes o advogado ouve a reclamação do empregado e aí coloca no papel coisas que depois vai se verificar lá nas diligências periciais que não existia nada daquilo. Então é importante que o advogado, antes de entrar com a ação trabalhista, ele tenha um assistente técnico, alguém da área de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, para orientar, para não se perder tempo, muitas vezes fazendo pedidos de insalubridade, de riscos que não existem, né? A segunda atividade, e talvez a mais importante, do assistente técnico é a elaboração dos quesitos. Nós teremos uma aula específica sobre quesitos, e quesitos são perguntas que são feitas pelo assistente técnico para o perito, e o perito é obrigado a responder essas perguntas, esses quesitos. Existem 3 tipos de quesitos: os quesitos iniciais, os quesitos complementares e os quesitos de esclarecimentos. Você vai aprender numa aula próxima tudo sobre quesitos. Você vai aprender a elaborar os quesitos. Você vai entender a importância dos quesitos e a responsabilidade do perito em responder esses quesitos, tudo de acordo com o que dispõem as metodologias de avaliações qualitativas, quantitativas, das dosimetrias de ruído, cálculo de BUTG. Todos esses assuntos são relacionados lá nos quesitos que o assistente técnico elabora para o perito responder lá no laudo pericial. A terceira atividade, também de grande importância, é o assistente técnico acompanhar as diligências periciais, ou seja, lá no dia da realização da perícia, lá na empresa, o assistente técnico vai estar junto. Também teremos uma aula específica sobre as diligências periciais. E por último, a atividade do assistente técnico é impugnar o laudo pericial se for de desagrado daquela parte que ele representa. Se o laudo pericial for contrário aos interesses da empresa, o assistente técnico da empresa, junto com o advogado da empresa, vão entrar com impugnação do laudo pericial. Da mesma forma, do lado do empregado. Se o laudo pericial for desfavorável ao empregado, o advogado do empregado e o seu assistente técnicos vão entrar com um pedido de impugnação do laudo pericial. Sobre impugnação do laudo pericial, nós também teremos aulas específicas. Vamos adiante. E agora, quais são os conhecimentos obrigatórios para ser assistente técnico? Quando eu menciono aqui o obrigatórios, não significa que existe na legislação uma obrigação legal do assistente técnico ter conhecimentos ou não. Obrigatório que eu digo é no sentido de que para prestar um serviço de qualidade na assistência técnica, o assistente técnico obrigatoriamente, por isso, por uma questão ética, deve conhecer dos seguintes assuntos. Primeiro, o assistente técnico deve conhecer os princípios do processo do trabalho.
O assistente técnico, é evidente que não precisa ser um advogado, conhecer o processo do trabalho, mas ele tem que conhecer um mínimo necessário do andamento do processo para que ele saiba se localizar dentro de tudo aquilo que está acontecendo e não cometer erros, não cometer falhas por desconhecimento de assuntos básicos. Então, esses princípios são assuntos bem fáceis, são princípios jurídicos que tanto o perito deve conhecer quanto o assistente técnico. Nós teremos uma aula específica sobre isso. Agora, o mais importante do conhecimento obrigatório, entre aspas, do assistente técnico é conhecer higiene ocupacional. Por quê? O pedido de adicional de insalubridade sempre vai estar ligado a um dos anexos da NR15, dos riscos físicos, químicos e biológicos que tratam da higiene ocupacional. Então, obrigatoriamente, o assistente técnico deve conhecer sobre ruído, sobre calor, frio, umidade, radiações não ionizantes, agentes químicos. O assistente técnico deve conhecer as metodologias de avaliações qualitativas e quantitativas do ruído, da umidade, do frio, dos agentes químicos, das metodologias de dosimetria de avaliação do ruído, cálculo de IBU-TG, coletas de agentes químicos, são conhecimentos essenciais e indispensáveis para o assistente técnico executar as suas atividades com eficiência e eficácia. Da mesma forma, um bom conhecimento sobre ergonomia quando nós temos ações envolvendo os pedidos de indenização por doenças ósseos-musculares resultantes do trabalho. E a gestão de riscos e perigos no trabalho é essencial para o assistente técnico quando nós tivermos ações de indenização por acidente do trabalho. E nesse caso, numa ação acidentária, o assistente técnico, da mesma forma o perito, deve conhecer gestão de risco para estabelecer qual risco causou o acidente, qual o perigo que estava relacionado com aquele risco, porque é através do laudo pericial de análise de riscos e de perigos no trabalho que o juiz vai prolatar a sentença se houver a culpabilidade da empresa no acidente, será condenada a pagar indenização. Então, esses conhecimentos aqui de princípios do processo do trabalho, higiene ocupacional, ergonomia e gestão de riscos é fundamental para o assistente técnico demonstrar a sua competência. E quais são os rendimentos financeiros? Quanto ganha um assistente técnico? Antes de tudo, eu quero te dizer que não existe uma tabela. Eu já vi umas coisas muito estranhas aí de uma tabela de assistência técnica. Não existe. Não existe nenhuma tabela que defina esses valores. E outra coisa que eu ouvi também que está errado é que o assistente técnico não pode ganhar mais do que o perito. Pode sim, pode e não tem problema nenhum. Então, quanto ganha um assistente técnico? É muito relativo. Nós temos que considerar aqui que você pode ser o assistente técnico da empresa ou do empregado. Cabe lembrar que a empresa sempre vai ter disponibilidade, capacidade financeira, econômica de pagar um assistente técnico. Já o empregado, por seu lado, ele não tem a mínima condição de pagar um assistente técnico. Então, quando você for atuar como assistente técnico pela empresa, deve combinar com o advogado os valores que você quer receber nos seus honorários. E esses valores eles serão dosados, quantificados, primeiro de acordo com a complexidade. Você, antes de definir o seu preço, você deve solicitar ao advogado
uma cópia da petição inicial daquele documento da reclamatória trabalhista, onde consta lá o que é que o empregado está pedindo. Muitas vezes o empregado está pedindo ruído, está pedindo calor, agentes químicos, tudo de uma só vez. E aí a complexidade vai ser maior na elaboração dos quesitos, principalmente. Então, considerando a complexidade e o poder econômico da empresa, você vai definir com o advogado o valor dos seus honorários. Se é uma empresa pequena de fundo de quintal, você vai cobrar um valor menor do que se cobra de uma grande empresa, de uma multinacional, de uma empresa grande. Então, esses valores eles serão ponderados de acordo com a complexidade do assunto que você vai ter que trabalhar e a capacidade econômica da empresa. Eu sempre digo assim, é no mínimo um salário mínimo. E aí pode ser 2, 3, 4, 5 salários mínimos, dependendo dessa complexidade e do poder econômico da empresa. Em relação ao empregado, nós já temos aí uma complexidade. Muitas vezes o empregado não vai ter como pagar um assistente técnico. Então você pode fazer um acordo, um contrato, até por escrito com o advogado, que você vai receber um determinado valor fixo ou uma porcentagem, no caso do empregado sair vitorioso e julgado procedente o seu pedido de adicional de insalubridade. É um contrato de risco, obviamente que você pode levar aí 1, 2, 3 ou até mais anos para receber esses valores. Mas você pode fazer, e eu já vi muitos profissionais que fazem, uma carteira de ações trabalhistas, de assistência técnica, onde ele faz 1, 2, 3, 10 por ano, e aí vai receber pingado lá no ano seguinte, recebe uma no mês, recebe outra dali a 3 meses, mas vai se avolumando de acordo com a quantidade. Então é um bom negócio também fazer assistência técnica para empregado nessas condições de ser um contrato de risco. Muito bem, chegando então ao final dessa aula, espero que você tenha gostado e, sobretudo, que você tenha entendido. Nas próximas aulas, nós vamos entrar nos detalhes, nas particularidades das atividades do assistente técnico nas perícias judiciais do trabalho. Até a próxima aula. Um abraço, muito obrigado, tchau.